método 33-1 é o melhor para quem está iniciando na Bolsa de Valores e até para quem está avançado? Daniel, mas eu não sei o que é o método 33-1 e eu quero que você me explique. Sim, explicarei, porque esse método ele surgiu, na verdade, de várias perguntas, de vários comentários. Muita gente sempre... Eu vejo vídeos até nos outros canais. Cara, me indica 3 ativos, 3 ações, 3 fundos imobiliários. Aqui no canal tem top 3 ações para começar na Bolsa de Valores. Claro que tudo depende da data que você está vendo o vídeo, né? Porque as empresas mudam de preço e dependendo do preço vale a pena ou não. Então muita gente fica pedindo 3. E essa lógica do 33/1 tem a ver com isso. E eu vou te falar que é uma carteira simples, mas de verdade, os números mostram que ela é bastante eficiente se você sabe escolher os ativos. Então se você quiser saber como funciona, vem comigo que esse vídeo está com aprovação de 33.000%. Alocação 33-1, como funciona? Lembra que isso aqui é uma carteira informal. Não existe estudo, artigo científico indicando isso aqui, tá? Mas para efeito de curiosidade, e a gente vai te mostrar alguns resultados disso aqui também, é interessante você saber. Daniel, mas como é que isso funciona? Calma, porque você sabe que antes de você investir, o ideal seria você já ter a sua reserva de emergência. Quem não viu o vídeo da reserva de emergência, tá bem aqui. Depois de ver esse vídeo aqui, você vai lá e confere. Calma que dá para você montar sua reserva de emergência ao mesmo tempo que você já pode estar investindo, por exemplo, em ações ou fundos imobiliários. Não tem problema, mas o ideal é sim você já ter o plano para a sua reserva de emergência, ou melhor, já ter ela feita. Voltando para o nosso método informal 33-1, beleza? Que significa mais ou menos você dividir em 3 caixas 33% de aplicação. Tem até dietas que são assim, você divide seus macronutrientes e, por exemplo, 33% das calorias vindo de carboidrato, 33% de proteína e 33% de gordura. É uma distribuição de macronutrientes interessante, melhor do que a maioria das pessoas aplica e pode funcionar para várias pessoas, dependendo aí de como ela está fazendo, o dia a dia dela, os exercícios e tudo mais. E aqui a gente tem isso também, então 33% dos ativos vão estar em renda fixa, porque renda fixa é muito seguro e tem uma rentabilidade interessante. Não é a maior rentabilidade do mundo a longo prazo, mas o Brasil é o país da renda fixa, então ela paga bem sim, né? Eu sou até crítico a esse modelo aí de rentismo e tal, mas você quer saber onde você coloca seu dinheiro, então a gente tem essa opção aqui e é bastante seguro, tá? 2, 33% em fundos imobiliários, porque você tem uma renda mensal de dividendos constante, bem previsível, tá? Varia bem pouco, você pode ter ainda o potencial de valorização da carteira, menos que as ações, menos, mas assim, fica lá pingando dinheiro na sua conta todos os meses e isento de imposto de renda, beleza? Então 33% dos ativos disso e 33% em ações, que para mim são um grande ouro do mercado financeiro. E não tô falando de especulação, de comprar aqui e vender aqui baseado em notícia, não. Isso aí é coisa de cassino. Tô falando de comprar ações, ser sócio de boas empresas, que têm bons fundamentos, sejam empresas estatais, a gente não tem problema com estatal aqui, ou sejam empresas privadas. Se são boas empresas e você levar para longo prazo, você vai ter sim ótima rentabilidade. Então 33% de ações são menos previsíveis a curto prazo, obviamente. Elas te pagam os dividendos aí todo mês, na verdade assim, nenhuma empresa paga mensalmente, ou trimestralmente, ou com 4 meses, ou 6 meses, ou até um ano. Mas se você tem várias ações na carteira, todo mês está pingando ali um dinheiro na sua conta. Mas você ganhará mais a longo prazo. Daniel, beleza, mas 33% mais 33 mais 33 dá 99, dá 99. Por isso que o método chama 33-1 e eu já te explico. Mas antes, só para você saber como a gente fez no vídeo anterior, a gente já gravou vídeo sobre isso, que é o vídeo de como você ganhar um salário mínimo mensal, tá? Com o dividendo, o dinheiro que cai na sua conta todo mês, isento de imposto, sem ser rentista, sem matar a economia, tá? Tô falando de um jeito legal que ajuda o país. Tá aí. E naquele vídeo, se você ver, vai te ajudar a entender vários conceitos dele. Aqui, como eu falei naquele vídeo, a gente vai escolher fundos imobiliários de tijolo e ações pagadoras de dividendos. Do setor BEST, que são bancos, energia elétrica, seguro, saneamento e telecom, que são setores não imunes, mas eles reagem muito bem até quando há crises. Porque quando há crise, você não vai fechar sua conta no banco, porque você precisa movimentar dinheiro, mesmo na crise. Se tiver uma pandemia mundial, você não vai cortar a luz da sua casa, ou nem a água, que é o saneamento. Então, energia elétrica, banco, saneamento são setores seguros, além de outros. Agora, claro, vestuário, você para de comprar na crise. Passagem aérea, você para de comprar. Fazer obra, construção, você para de construir. Mas alguns setores básicos você não deixa de consumir, por isso são mais seguros. É interessante ser sócio dessas empresas. Mais dúvida, vê o vídeo do lado meu do como ganhar um salário mínimo mensal. E aí, primeiro, nossos investimentos em renda fixa. Então, dito isto, nossa carteira ficará assim, 33-1. 33% vai ser em renda fixa, 33% em ações, 33%
43% em fundos imobiliários e 1% em um ativo misterioso. Vou mostrar para vocês já já. E a gente vai colocar de preferência 3 ativos em cada classe, ou seja, vão ser 3 renda fixas, 3 ações e 3 produtos de fundos imobiliários. Claro que essa não é uma carteira ideal, lembra que isso é uma carteira informal, talvez para quem está começando e para muita galera que pede o top 3, então daria para você começar assim. Porque, por exemplo, ações, vamos falar de algo que eu entendo um pouco mais. Uma carteira ideal de ações, ela pode ter de 10 a 15 empresas, por exemplo. De 10 a 15 empresas, você tem já uma capilaridade muito boa, você diminui um pouco o risco e você maximiza o seu retorno. Com 10 a 15 empresas, você tem chance de uma ou outra se destacar mais e aumentar a sua lucratividade. E mesmo que uma das 10 ou 15 vá à falência, o que dificilmente ocorre se você escolher bons ativos, mas não prejudicaria tanto a sua carteira. Por isso que 3 não é o número ideal para você ter de ações, tá? Mas como aqui é um exercício e a gente está começando, você pode começar com 3 e depois aumentar. Lembra que isso aqui não é recomendação de investimento. Tu não vai sair comprando ação por causa de vídeo de YouTube. Pelo amor de Deus, né? Mas use como didática. E aí, vamos começar com renda fixa. Renda fixa, vamos ter 4 tipos de ativos. Daniel, você falou que era 3 em cada caixa. São 3 aqui, mas assim, tem um que eu dividi em 2. Vou te explicar por quê, tá? Primeiro ativo que a gente vai ter, vamos supor que a nossa carteira é de 100 mil reais, tá? Você tem 100 mil reais aí para investir. Um dinheirão, hein? Mas por que eu botei 100? Ah, Daniel, não é a realidade dos brasileiros. Eu sei, mas é porque é o número mais fácil de lidar, né? 100 mil reais, né? Ah, Daniel, podia ser 100 reais. Pô, mas uma carteira de 100 reais, tu ia botar centavos em alguns ativos, né? Ou poucos reais. Então deixa 100 mil que é mais fácil de entender. Então, primeira renda fixa que a gente vai ter, claro, Tesouro Selic, que é quando você empresta para o governo. Já tem vídeo aqui no canal também de como funciona o Tesouro Direto. Um vídeo mais didático do YouTube com as melhores animações vai estar lá. Então, 9% da nossa carteira total, ou seja, 100 mil, 9% é 9 mil, vai estar no Tesouro Selic. Você empresta para o governo e pode resgatar a hora que você quiser. Isso aqui vai render a taxa Selic todo ano. Atualmente está em 15%, depois cai para 12, 14, etc. Mas isso está rendendo para você lá. Todos os dias ela rende a 15% ao ano. Claro que isso é fatiado, né, em várias coisas para você ter uma rentabilidade diária. Segundo investimento, CDB e LCA, que é também renda fixa. Renda fixa é toda vez que você empresta dinheiro para alguém. Quando alguém falar de renda fixa, você lembra da palavra juro e você lembra da palavra empréstimo, fechou? Porque você está emprestando dinheiro a juros sem ser o agiota, de maneira legalizada. E aqui você empresta para o governo e aqui você empresta para bancos. E claro, bancos muito seguros. Inclusive, quando você compra um CDB ou LCA ou LCI, mesmo se o banco vá à falência, você está protegido pelo FGC. Daniel, não sei como funciona isso. Tem vídeo meu aí de CDB, crédito privado. Dá uma olhada também no nosso canal. Cara, você coloca lá, vai no YouTube, Investland, CDB, Investland, renda fixa, Investland, tesouro direto, Investland, ações, que você vai ver nossos melhores vídeos com a didática incrível. E aí, essa parte da carteira, que seria um ativo só teoricamente, é uma parte de renda fixa que você está esperando para ganhar com marcação a mercado. O que é marcação a mercado? É uma disputa de taxas que acontece no mercado. E só aqui nesse canal a gente te ensina assim. Então imagina que você comprou um título do Tesouro que está pré-fixado, por exemplo, a 14%. E não é o Selic, é aquele que rende diário, tá? Que você pode tirar a hora que você quiser. Esse aqui é um pré-fixado que tem um vencimento lá, por exemplo, 2029. E ele está pré-fixado em 14. Ou seja, se a Selic cair para 10, você vai continuar ganhando 14. Daniel, que maravilhoso, então vou comprar esse título. O problema é se a Selic subir para 20. Aí tu vai falar, putz grila, eu amarrei meu investimento em 14. Era melhor eu ter deixado na Selic, que pelo menos ela varia de acordo com o que está atualmente. Por isso, algumas pessoas compram pré-fixado, mas com que intuito? Para ganhar com marcação a mercado. Então ele tem um título de 14%, então se no futuro ele acha que a Selic vai cair para, por exemplo, 12%, neste dia que ela cair, ele pode chegar lá no mercado e falar, ei, mercado, seguinte, eu tenho um título lá de 14. Quanto que tá o teu aí? O mercado vai falar, meu tá 12. Quem ganha nessa disputa de taxa? Você tem um de 14 e o mercado tá com 12. Então, se você vender o seu título nesse dia, você vai ganhar, além da sua valorização, um prêmio chamado marcação a mercado, porque você ganhou na disputa de taxa. Mas pode acontecer o contrário também. Se tu comprou a 14, eventualmente tem uma super crise, e aí a Selic sobe para 20, ou seja, 20% contra 14, quem é que ganha? O 20, né? Então, se eventualmente tu precisar vender o teu título naquele dia, você pode até perder dinheiro, porque na disputa de taxas, o seu título está menor. Ah, Daniel, mas só ganha só se eu vender? Sim, se você vender antes do vencimento. Mas se você levar o seu vencimento, você vai ter a sua rentabilidade garantida sem problema nenhum. Daniel, por que você botou isso aí então se é perigoso? Porque, historicamente, esses títulos aqui, ó, que é
Tesouro prefixado, 14% ao ano prefixado. E Tesouro IPCA+, uma taxa de 7%, que eu vi no site do Tesouro, que está disponível, mais ou menos esses valores. Quem tem esses títulos normalmente ganha com marcação a mercado, porque daqui a 1 ano ou 2 anos, essas taxas vão estar sendo negociadas mais baratas e você pode vender e ganhar com marcação a mercado. E se não quiser também vender, você pode esperar até 2050 para resgatar, ou até 2032, mas a maioria não faz isso, resgata antes e lucra. Então essa é a nossa carteira de renda fixa. Depois vamos para a nossa carteira de fundos imobiliários. A gente tem alguns fundos imobiliários para analisar. E aqui tem uma análise um pouco mais profunda no meu vídeo, que é como ganhar um salário mínimo mensalmente com dividendos. E lá eu mostro fundos imobiliários e ações. E lá eu mostrei para você que os mais descontados, que esse P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, mas eu ensino como P é peraí e VP é vale a pena. Então P sobre VP é peraí, vale a pena? Aí você pensa, ó, quando você está pensando, você faz o barulho que é o número 1. Então o número 1 é um número de referência. O que está mais baixo que 1 está barato. Então XPML11 está mais barato, 0,87, 0,88 para o KNRI, TRXF11 0,96, RBA11, todos aqui estão descontados. Então, poxa, estão a preços interessantes para comprar. Mas quanto que eles pagam mensalmente? Esse aqui paga 10,8%, esses aqui pagam cerca de 8%, esses aqui estão pagando 13%. Esses aqui são os dois melhores. Calma que não é só ver isso também. Você pode ver outra métrica, como quantidade de imóveis. Daniel, todos têm bastante imóveis. Esse aqui, por exemplo, o XPML, tem vários shoppings. Shopping Cidade de São Paulo, shopping de não sei da onde. E os inquilinos, que são as lojas, alugam os espaços nesses shoppings e pagam aluguéis. E os aluguéis viram para você dividendo. E a vacância nesses shoppings ou nesses lugares que foram alugados está baixa em todos esses fundos, tá? 4, 5%. Abaixo de 10%, de 7% de vacância é um número interessante. Abaixo de 5% é ótimo, tá? Então, todos aqui têm métricas boas. Naquele vídeo eu analiso um pouco melhor. Tem vídeo sobre fundo imobiliário também no canal. E dessa forma a gente escolheu esses 3 fundos aqui para botar na nossa carteira, beleza? E assim ficou a nossa carteira. XPML11 com 11% da carteira, 11%, somando 33%. Tá, da carteira, com 3 ativos. Aqui a gente conseguiu seguir a lógica dos 3 ativos, cada um levando 11 mil reais de investimentos. Vou já te dizer quanto que essa carteira rendeu no passado e quanto que ela rende agora, tá? Indo para a parte de ações, também 3 ações, cada uma com 11%, tá? Eu normalmente, Daniel, não gosto de dividir assim, eu tenho 10 mil reais, vou dividir certinho entre as empresas. Eu não gosto de fazer assim, mas lembra que isso é um exercício didático para quem tá começando, é o método 33-1, super facilitado e tal, a gente vai ver o que acontece com ele. A minha carteira mesmo não é assim, tá? Mas por incrível que pareça, essa carteira tem resultados interessantes, você vai ver. E, como eu sempre gosto do setor best para começar, bancos, energia elétrica, seguro, saneamento e telecom, a gente escolheu 3 setores aqui. B de bancos e os melhores bancos, na minha opinião, o Itaú é o melhor deles, mas o que importa é o preço que a gente paga. E, atualmente, Banco do Brasil, além de ter um dividend yield muito bom, de 11%, 8%, 9%, 10%, varia, tá? Mas é um dividend yield muito bom, uma empresa sólida, tá descontada, menor que 1, é a empresa mais descontada de todas, tá? O pego logo dela é em média de 5 anos, pego logo, se eu investir nesse negócio, eu pego muito tempo de volta. Pô, só com os lucros tu pega em 5 anos de volta. Fora essa empresa valorizar, né? O PL, a gente ensina sempre do jeito diferente. Tem lá no nosso vídeo de analisações, essa didática tudo de associação que a gente faz, tá? Aí lá você aprende a analisar certinho todas as ações. Então, vamos ficar com o Banco do Brasil por conta do preço que está hoje ao redor de R$20. Que maravilhoso o Banco do Brasil, a R$20. Eu estimo que eu estava fazendo os cálculos, tá? Que o dividendo yield do Banco do Brasil vai ficar entre 8% e 11%. Com essa baixa que teve agora, pode ser 8,5%, Daniel, 9%, ao redor de 9%? Pode. Mas o que importa é o longo prazo. Eu acho que você vai ganhar bastante dividendo a longo prazo e valorização. Eu acho, tá? Uma probabilidade. Não é 100% certo. Voltando para a parte das elétricas, se formos analisar aqui agora, Eletrobras está descontada, ISA está descontada, então vamos comprar ISA, mas calma, porque dividend yield de CEMIG está 18%, isso é não recorrente, tá, gente? Mas a CEMIG, ainda assim eu estava fazendo os cálculos, ela vai continuar pagando bons dividendos, não 18 talvez, quer dizer, até pode pagar, nunca se sabe, mas ela consegue pagar bons dividendos, 12%, por exemplo, ou acima de 10%, tranquilamente. ISA está pagando 10,5%, tá? CEMIG a gente tem também sempre o risco estatal, que muita gente deixa dinheiro no mercado, porque eles vão no podcast e falam assim, ó, o risco estatal, o risco governamental. A galera tem medo de Estado, né? E eles acabam deixando as melhores empresas estatais pra gente comprar. O PL das duas está em torno de 4. A dívida da CEMIG é menor do que a dívida da ISA, que também é uma dívida boa, abaixo de 3 é uma dívida interessante. Então eu fiquei muito na dúvida entre essas duas aqui, tá? Mas como tá muito parecido aqui, pô, a CEMIG tá preço justo, aqui tá um pouco mais descontado e tal, eu falei, cara, o dividend yield tá um pouco maior, eu acho que pode ser que a CEMIG
pague um pouco mais de dividendos aí. Então a gente fechou com o CEMIG dessa vez, beleza? Empresa de outros setores, Daniel, aqui a gente tem, por exemplo, empresa de seguro. Na verdade aqui é seguro, né? Eu não botei telecom aqui, não botei saneamento. Por quê? No meu vídeo de top 3 ações, eu coloquei Sanepar na carteira, um dividendo aí de 6, 7%. Mas aconteceu algo interessante. Banco do Brasil Seguridade está com preço na casa aí dos R$ 33, um preço bem interessante. Se eu não me engano, o recorde dela é 41, 42, alguma coisa assim. E ela está com 33. E eu estava fazendo umas contas, o dividend yield dela é o maior de todas elas, das empresas de seguro. Então o dividendo é ótimo. P sobre V para seguros eu não gosto de analisar muito. Eu tenho dificuldade de saber o valor patrimonial do seguro. Por quê? Porque é um monte de dinheiro de um monte de gente que tá lá, é muito difícil, não tem muito prédio. É um negócio que eu tenho dificuldade de saber valor patrimonial de empresa de seguro. Pode ter gente especialista nisso, mas não é minha prática. Mas assim, ó, o PL de Banco do Brasil Seguridade é menor. O dividend yield é maior. O ROI, que é o Return on Equity, que é o retorno do empresário, é maior. Então, nesse preço que ela tá, eu vou fechar com o Banco do Brasil Seguridade hoje. Há tempos atrás, eu não compraria. Meses atrás, não compraria. Mas agora tá incrível. E eu estava calculando que esse dividendo aqui, cara, ele pode chegar a 12% projetivo, tá? Esse ano. 11,5%. Mais do que esses 10 aqui. Daniel, isso é uma profecia? Não, isso é uma estimativa. Se chegar lá no final do ano e ela falar assim, 9,5%, 10%, tu não me briga não, tá? Ainda assim, 9,5%, 10% é bom, né? Mas, cara, você tem 11,5% ou 12% e isento de IR, é incrível. Ah, Daniel, a Selic paga 15%, mas você paga IR. E a Selic, querido, não tem a valorização também. Sabe por quê? Porque o BBSE pode sair de 33 e ir para 42 e voltar à sua máxima. E voltar a crescer de novo. Então, você ganha mais a valorização aqui. Caixa Seguridade também é boa. A longo prazo, em termos de valorização, e não de dividendo mensal ali, ou mensal não, recorrente que ela te paga, mas de valorização, eu acho que a Caixa Seguridade pode até crescer mais que a Banco do Brasil Seguridade, tá? Mas como eu não estou só atrás de valorização, vamos fechar com BB Seguridade. Finalizando a nossa carteira assim, com Banco do Brasil, CEMIG e BBSE. 3 empresas estatais. Pra você ver que a gente não tem problema ideológico nenhum aqui, tá? Empresas estatais boas, empresas privadas, enfim. Mas que nem eu falei aqui, carteira ideal pode ser de 10 a 15 ações. Você já vai ter uma segurança boa e um custo-benefício interessante. Quase que eu coloquei Petrobras aqui, para colocar uma commodity, mas eu falei, cara, são as 3 primeiras ações do cara, será que eu já boto commodity? Não. Ah, Daniel, mas ele quer botar uma pimentinha, um negócio mais diferente. Para isso, sobra aquele 1% lá, maroto, que a galera gosta de apostar. Então, Daniel, 1%? Cara, quem vai investir 1% no ativo? Podia botar 1% em commodity? Podia. 1% em dólar? Podia. Né? Pouco para ali um IVVB11, que é vinculado ao SP500? Podia. Mas eu falei, cara, o cara tá aí querendo apostar e o cara gosta? Não é muito meu caso, né? Mas o cara gosta. E a gente vai colocar esse 1% em quê? Em Bitcoin, em criptomoeda, tá? Então, muita gente advoga que você pode ter aí de 1 a 5% da sua carteira em criptomoeda, beleza? Por quê? Porque se der problema, você perdeu 1% do patrimônio. Mas se der bom, pô, cresceu 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, isso aqui se transforma em 10% do patrimônio. Se tu tinha 3%, isso vira 30% do patrimônio. E se deu errado, tu perde 3%. Hoje em dia, eu acho que em torno de 2 a 3% é um número interessante, tá? Pra ter de cripto. Eu, Daniel, não gosto pessoalmente de criptomoeda. Eu não gosto. Eu tenho, porque eu aprendi. Porque investir não é só o que você gosta. É o que às vezes é necessário. Então eu acho que um dia o Estado pode acabar com esse jogo. A gente vai comprar a maioria das criptomoedas e vai ficar um negócio meio impraticável para todo mundo ter um pouco de Bitcoin. Tem uma certa dificuldade de negociar. Tem o risco quântico também, do computador quântico e tal. Apesar de eu não sei se isso é tão realizável ou não. Tem muito Bitcoin que é perdido e tal. E não tem nenhuma proteção estatal. Ah, Daniel, mas o negócio é esse, é fugir do Estado. Gente, 193 civilizações do mundo usam o Estado. Eu só estou nessa casa, propriedade privada, ninguém invadiu aqui, porque existe o poder de polícia, existe o arcabouço jurídico para isso. Se todo mundo transformar o dinheiro em Bitcoin, já a tua cidade vira o Walking Dead. Tu fugiu do Estado, beleza, mas vão invadir o lugar que tu mora. Porque o Estado não vai mais existir. Entende o que eu tô falando? Então, eu não sou um cara que defende o Estado 100%, mas eu acho sim o Estado muito importante. E não sou só eu não, tá? Warren Buffett, muitos grandes investidores não são tão elogiosos assim ao Bitcoin. Luiz Barsi, maior investidor pessoa física do Brasil, não tem Bitcoins. Inclusive, o dinheiro dele está em todo em reais. Claro, mas certo tá você, né? Que quer fugir do Estado e é o super libertário. Mas enfim, independente de certo ou errado, eu acho sim que é o coerente. Você pode ter 1, 2% da sua carteira em uma criptomoeda, o Bitcoin, ou Ethereum, algo assim. Essas outras altcoins menores, eu não arrisco tanto. Então teria que ser Ethereum ou Bitcoin. Mas outra coisa é o preço que você paga, querido. Você sabe que aqui no canal a gente não fica comprando ativo nas máximas. Pelo amor de Deus, o preço é sim importante. Tem gente que fala que não é, mas a matemática mostra que é. Tá? Se você tiver um pouco de paciência, os mesmos ativos que você está querendo comprar hoje na pressa, porque quer aportar todo mês mensalmente, em qualquer lugar, você vai ver que vai ter oportunidade na maioria dos casos. Então, por exemplo, se
você, vou colocar um número aqui, ó, 20%, tá? Se você comprar sempre a 20% abaixo da máxima, e normalmente acontece isso nos ativos, ainda mais com o Bitcoin, tá? Então, por exemplo, a máxima do Bitcoin, sei lá, 117 mil dólares, vamos colocar 120. 120 mil dólares de máxima, tá? Arredondando. Então, 20% abaixo disso, tá falando aqui que 12 vezes 20% é 24 mil, né? Então, em algum momento, o Bitcoin voltaria a 96 mil dólares, que é 120 menos 24, tá? Então, aqui já seria algo que eu poderia estar comprando, porque ele tá 20% abaixo da máxima. É simples, você tá no futuro, 2029, 2030, 2050, qual é a máxima do ativo tal? Beleza. Ele está perto dos 20% dessa máxima? Ou nos top 10%? Tipo assim, se o preço dele é 100 mil de maior cotação, pô, ele tá entre 90 e 100, então ele tá perto da cotação máxima histórica. Eu gosto de comprar de 20% para baixo. Ah, Daniel, mas pode ser que o Bitcoin nunca mais volte aos 96 mil dólares. Pode ser, tem esse risco, tem esse risco. Mas assim, o que vai acontecer? Um dia ele vai para 150, não vai? Beleza. Aí um dia ele vai cair, 20% de 150 dá 30, né? Aí um dia ele vai voltar para 120. Aí tu compra 120, então tu pagou o mesmo preço de hoje. Só que tu pagou isso aqui e tu já sabe que o ativo pode chegar a 150 porque ele já chegou antes. E é muito mais fácil tu chegar no valor que tu já chegou antes do que tu bater recorde toda hora. Então, por via das dúvidas, eu sempre prefiro aí Bitcoin ou esses ativos mais exóticos, pelo menos 20% a menos do que a máxima histórica dele. Fechou? Mas assim ficou a nossa carteira completa para você. E agora vamos ver quanto que essa carteira rende. Dividendo mensal estimado dessa carteira da parte de fundos imobiliários, dividendo anual R$ 4.100, dividendo mensal 344, dividendos vindo de ações 4.500 anuais, 376 mensais. E renda fixa não tem dividendo, mas tem um jurinho mensal lá, tipo Tesouro Selic. Se tu colocar 100 mil esse mês que vem vai ter 101 mil. Então, esse 1 mil aí que é um dividendo, né? É uma valorização, na verdade. Então, você teria aí 4.777 anuais, sendo 398 mensais. Ao final do ano, total em dividendos, lembra que renda fixa não é dividendos, mas coloquei assim, você terá uma média de R$ 1.118 todos os meses na sua conta corrente. Isso simboliza R$ 13.419 por ano. Lembrando que esses dois aqui são isentos de IR. E esse aqui você paga IR. Só sobre o lucro, tudo bem? Que varia de 15 a 22,5. Se for passar da nova reforma, vai ser 17,5%, independentemente do período. Daniel, mas quanto que será o meu valor final que eu vou ter investido? Isso aqui é meu dividendo, mas a minha carteira vai gerar quanto? Vou te mostrar. Porque a gente fez um backtest em um período de 5 anos. Se você tivesse comprado essa carteira 5 anos atrás, o que teria acontecido com você? E o resultado é esse. Você teria investido R$100 mil e essa carteira teria se transformado hoje em 190.335. Já considerando a rentabilidade vinda de dividendos, você reinvestindo isso, tá? Pode não parecer tanto dobrar em 5 anos. Mas porque a data desse vídeo tem um vício, que é o seguinte: a bolsa está em baixa por conta das medidas do Trump. Então baixou bastante, não está um pouco longe da máxima, não está tão longe assim da máxima nominal, mas está um pouco distante. E essas empresas, principalmente Banco do Brasil e Banco do Brasil Seguridade, que são duas das que estão na carteira, sofreram muito agora, por conta que o agro pode ser impactado com isso, e teve a quebra de safra no passado também. Então, ações de Banco do Brasil caíram 30% só esse ano. Por isso mesmo que a gente colocou na carteira que está um preço bom. Então, tu faz o backtest agora, parece que não valorizou muito. Mas em condições normais de temperatura e pressão, quando tudo voltar ao normal, que não demora muito, você teria um resultado muito maior do que esse, tá? E, claro, isso aqui representa o crescimento anual de 13,7% ao ano na sua carteira, tá? E fora que você tem 190 mil lá na conta, se você tivesse feito isso, teria virado 190, e todo mês você ainda tem R$ 1.118 pingando na sua conta, o que representa 13 mil novos todos os anos, que você pode reinvestir ou não. Mas o mais importante de tudo isso é o preço que você está comprando essa carteira. O preço é muito importante. Você está comprando bons ativos a preço barato. Na hora que tiver na máxima, a gente fizer a simulação de backtest, aí tu vai ver aí grana pra caramba. E os influencers vão fazer vídeo e tal, pode comprar agora, porque tá top, tá bombando. Ele só faz coisa quando tá bombando. Só compra dólar 6,20, só compra Bitcoin na máxima, porque é moda, né? Aqui é o contrário. A gente olha bons ativos e compra a preço mais barato. Mas se você gostou dessa carteira 331, essa não é a minha carteira. Não é assim que eu coloco os ativos, mas até uma carteira simples dessa, assim, de internet, você pode ver que dá resultado na bolsa de valores. Agora, se você quiser ganhar renda passiva com qualidade, vê lá o último vídeo que eu falei para vocês, como ganhar um salário mínimo mensal com ações e fundos imobiliários. É a renda passiva pura, dá uma olhada que esse vídeo tá incrível e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!